Bom dia, bem-vindos à Bússola da Mente. Eu sou Miguel Campos, coach e atleta, e hoje tenho o prazer de ter aqui a Ana Lu Taveira, teve ligada à área de farmácia, bioquímica, e agora é coach e health coach. Obrigado por teres aceito o convite, Ana. É um prazer estar aqui, Miguel. Muito feliz em falar contigo e bora conversar. Como é que surgiu todo este caminho que tu tens feito, não é? Para quem não te conhece, não é? Tu tens um conteúdo muito interessante. Sim, acho importante explicar porque eu fujo um pouco do usual, né? Geralmente quem fala de alimentação tem a formação de nutricionista, mas a minha formação básica é como farmacêutica bioquímica. Eu me formei no Brasil, na Universidade de São Paulo, e trabalhei por 10 anos com pesquisas de novos medicamentos. Depois da maternidade, eu acabei me mudando para Portugal, morei em Cascais por 2 anos, e nessa época eu decidi mudar o foco da minha carreira profissional. Não só para doenças, mas eu precisava muito trabalhar com prevenção. E aí foi quando eu encontrei a nutrição integrativa, que foi um curso que eu fiz nos Estados Unidos, no Instituto de Integração de Nutrição Integrativa, para a formação como Health Coach. E aí eu comecei a trabalhar com realmente o que eu acho que faz sentido, que é a prevenção, é antes da pessoa se tornar doente. Porque por 10 anos eu trabalhava com pessoas na área de oncologia, que já eram cuidados paliativos, já não tinha muito o que se fazer, e eu pensava, poxa vida, como a gente pode fazer para viver de uma forma que nós consigamos talvez evitar a doença da maior forma possível, porque como a gente sabe, o câncer, ele é multifatorial, ele não tem uma causa única, mas será que a gente consegue, através do estilo de vida, balancear isso? E eu encontrei a medicina do estilo de vida, fiz um curso em Harvard sobre isso, e sigo nessa parte. Como eu tenho a formação farmacêutica, eu me especializei em análise de exames bioquímicos e suplementos. Então, é uma parte que eu gosto. Fiz triatlon por um tempo, sou maratonista, sou apaixonado por esporte e acredito que a combinação esporte e alimentação pode fazer uma combinação que reprograma os nossos genes para uma longevidade maior. Então, a minha pesquisa agora, o que eu mais faço é buscar longevidade saudável e trazer isso para as pessoas, compartilhar. Então, é esse, resumidamente, o meu caminho. Tu aqui falaste da parte da maternidade. O que é que te mexeu aqui tanto para tu mudares aqui o teu estilo de vida ou não é? Focaste noutra coisa? Foi os teus filhos chegarem e tu repensares qual é que seria o caminho ou até o teu legado que ias deixar cá? Uma combinação de fatores, Miguel. Uma é que em 2011 eu perdi a minha mãe, ela teve um câncer de fígado muito grave e ela estava super bem, não tinha sintoma nenhum e ela teve um câncer que fez com que ela fosse embora. E eu não, eu fiquei com essa recordação de que como que pode uma pessoa saudável, que comia bem, saudável na minha cabeça para a época, né? Como que pode isso acontecer da noite para o dia e a pessoa morrer? Como que pode? E eu já tinha isso comigo. Quando meu filho nasceu em 2016, quando a gente se torna mãe, a maternidade traz uma responsabilidade de que agora eu tenho que estar ali, principalmente porque eu já não tinha mais a minha mãe. Então eu queria ser uma mãe presente para essa criança. Eu falei, eu preciso me cuidar, preciso cuidar do meu corpo, preciso viver bem. Então, essa conjunção de fatores fez com que eu quisesse olhar mais para a prevenção. E também porque eu trabalhei vendo pacientes que já não tinham alternativa, buscando estudos clínicos e lendo a história desses pacientes, mexia muito comigo. Então, eu acho que foi essa conversão de fatores que fez com que eu buscasse algo para olhar para a longevidade, olhar para a saúde de uma forma diferente do que eu aprendi na faculdade, porque na faculdade se aprende a remediar os sintomas, a remediar o diagnóstico. Eu mudei a minha visão para como tentar adiar ao máximo o diagnóstico, né? Porque ninguém se torna diabético da noite para o dia, ninguém tem uma doença da noite para o dia, é algo que já começa uma disfunção no nosso corpo
e que o corpo já apresenta sinais que a correria do dia a dia faz com que a gente ignore tudo isso. Então, a maternidade, ela só foi uma cereja no bolo, no sentido de preciso estar presente até a vida adulta dos meus filhos. O que eu vou fazer para melhorar a minha máquina, que é o meu corpo? E aí foi tudo isso. Tu falaste aqui da parte da prevenção, não é? E isto é falado já desde a medicina chinesa, já há muitos anos, há muitos milénios que se fala isso. E às vezes nós temos um bocadinho esta cena de torcer o nariz com a prevenção, mas costuma ser muito mais, entre aspas, barato, não é? Prevenir. Só que temos outra parte que é os hábitos e as rotinas que nós fomos habituados e condicionados àquilo. Sim, exatamente. Os hábitos, eles são construídos a longo prazo e, na verdade, a prevenção e a saúde, elas estão relacionadas com uma boa dieta e uma pessoa que é ativa fisicamente. A gente sabe disso. O problema é que nós queremos buscar shortcuts, né? Atalhos para isso. E não existe. O que existe é você fazer uma reeducação alimentar, se alimentar basicamente do que vem da terra, né? De proteína animal, não tantos processados, comer muitos vegetais, frutas, é esse o caminho. E ser ativo fisicamente, é esse o caminho para a longevidade. Por que que a gente não faz? Porque o nosso cérebro, como você sabe, né, trabalha com mente, ele faz prega pequenas peças. Então, quando a gente está triste e come um chocolate, a gente ensina o nosso cérebro a resolver um problema de uma forma rápida. Isso se torna um hábito. Por mais que não seja consciente, se torna um hábito. Então, é importante que a gente conheça mais da nossa fisiologia, e é nesse ponto que eu gosto de estudar a fundo da fisiologia, da bioquímica, para que a gente entenda o porquê por trás desses maus hábitos, porque não é apenas a força de vontade, mas às vezes é um ambiente que não favorece, você não conhecer direito seu corpo, não ouvir os sinais, então é bem por aí. Porque tu agora estás a falar de uma coisa que eu muitas vezes falo, que é aquele vazio emocional, e tu tentas encher aquele vazio emocional com os doces, e depois também o teu corpo, não é o teu gut, que é considerado o teu segundo ou terceiro cérebro, habitua-se, por exemplo, a coisas processadas, a doces, e parece que falta algo, porque tu eh, deste aquele gatilho ao teu corpo para habituar-se àquela sensação. Uhum, exatamente. É um prazer imediato, né? Então, o nosso cérebro ele é um ótimo resolvedor de problemas. E tudo bem de vez em quando, poxa, estou um pouco triste, estou de TPM, não estou num dia legal, comer um doce, tomar álcool uma vez ou outra. Mas quando você precisa disso, e a sua felicidade depende disso, o seu bem-estar depende do vinho, depende do chocolate, aí já é um sinal de alerta, porque você está usando isso como uma muleta emocional e não vai resolver a parte emocional que precisa ser resolvida. Então, muitas vezes eu atendo muitas mulheres e às vezes as mulheres elas não conseguem se impor da forma que elas gostariam e elas vão deixando, vão dizendo sim, vão aceitando, vão se acomodando numa situação que ela não está confortável e esse desconforto elas é, acabam compensando esse desconforto com comida. E aí é uma ida que é meio sem volta, porque você está desconfortável, porque era para você dizer não para uma situação, você disse sim, e aí você está sobrecarregada, esse desconforto faz com que você busque conforto, e a forma mais fácil de buscar conforto é comida, ou às vezes bebida também. Então é um caminho que a gente segue. Então, aqui, este papel que nós, não é? Nós agora falamos muito de inteligência emocional, comunicação, de autoconhecimento, é tu te conheces a ti mesmo, entre aspas, e saberes os teus limites e É, comunicares aos outros. exatamente. E é muito um trabalho de autoconhecimento e autoobservação, Miguel, porque se você tá com aquela necessidade, preciso beber, ou preciso comer um doce, preciso ficar aqui jogada no sofá, assistindo Netflix e comendo, volta a fita. O que aconteceu antes? Qual é o desconforto que você está tentando compensar? Às vezes você está apenas cansada, às vezes a sua vida está desorganizada, e
E essa autoobservação não é qualquer pessoa que consegue fazer, é preciso um certo autoconhecimento para você conseguir identificar. Então, isso é muito importante, porque é um trabalho mental de identificação e de conhecer o seu corpo. E tu estavas a falar da cena de termos uma vida contínua, não é? Veio-me à cabeça aquele estudo, não é? Que até é um livro das Blue Zones, dos centenários. Nós, se calhar, temos hábitos aqui no que nós chamamos civilizados, que é o oposto que eles fazem lá, não é? Então, porque existem muitos fatores, Miguel. Nas Blue Zones, o que se mostra em todas elas em comum, que das comunidades que foram estudadas, é que existe um senso de comunidade muito forte. Então, existe essa interação social, ou às vezes é uma interação familiar muito forte, na qual os mais velhos estão presentes na vida dos mais novos, ajudando com os filhos, dando orientação. Então, é como a gente deveria viver. Só que se a gente olha em sociedade, nas cidades grandes, muitas vezes a gente vive longe da nossa família, sozinho, não conhece o próprio vizinho. E aí tudo isso a gente sente falta, porque nós somos seres sociais. Sentimos falta dessa conexão e compensamos em outras coisas, e geralmente com maus hábitos. Então começa a fumar, começa a beber, começa a comer demais, porque não se tem esse senso de comunidade mais, isso foi perdido. Isso se encontra nas Blue Zones. Então, quando a gente pensa em hábitos, fala, é saudável fazer triatlon? É saudável. Ninguém na Blue Zone faz triatlon. E aí? Não é verdade? Mas o que acontece? Nas Blue Zones, eles têm um microambiente que é muito favorável para o que o ser humano precisa, que é aceitação, que é ter um convívio social, que é você ter um convívio com a sua família, que é você se sentir importante num papel dentro da sua família. E na nossa sociedade, a gente é muito produtividade, produtividade. Então, quando você envelhece, parece que você não tem mais função. E aí esse vazio faz a pessoa adoecer, por mais que ela coma brócolis e faça corrida e faça triatlon, porque é o que nós sentimos, é aqui, que faz com que a gente reprograme a nossa genética, as nossas células para adoecer ou não. Então essa contradição das Blue Zones, porque eles querem muito saber o que comem os centenários, o que eles fazem, ele bebe vinho, vou beber vinho também, mas não é por aí o caminho. O que tem que se ver além disso é como eles vivem, não só o que eles consomem. E agora, pegando aqui no que tu disseste para dar o salto para a mentalidade, eles, no fundo, têm uma mentalidade de crescimento e, no fundo, eles vivem, mas, no fundo, eles andam a brincar, no fundo, porque ainda no outro dia eu vi um senhor no Japão que ele estava a pegar a bicicleta de casa para andar, eu já não me lembro se ele tinha 90 ou 100 anos, e eu fiquei fascinado porque realmente, se calhar, eu não sei se vou conseguir fazer um triatlon ou uma maratona com aquela idade, gostaria de trabalhar para isso, mas se calhar se eu conseguir andar de bicicleta e me mover e conseguir me agachar e ser independente, já é uma maratona vencida. Sim, com certeza. Mas o ser ativo fisicamente era diferente, né? Agora nós temos a conveniência do controle remoto, não precisa levantar para mudar o canal da TV. Temos o celular, não precisa ir até o restaurante buscar a comida vem até você. Então, nós precisamos nos adaptar para sermos ativos fisicamente. Então, o esporte ele entra como uma ferramenta que esses centenários não precisavam, porque eles já eram ativos fisicamente. Eles já iam andar com a criança, a brincadeira era correr na infância deles. Então, imagina, agora a gente precisa olhar que a nossa sociedade mudou e a gente precisa se adaptar, porque o nosso DNA não teve tempo de se adaptar ainda. Nosso DNA é de caçador-coletor ainda, né? Então, a gente precisa colocar na nossa vida esse movimento. Então, até tem um autor que chama Peter Attia, que ele tem um podcast, ele é um dos maiores pesquisadores sobre longevidade, ele é um médico americano, e eu estou lendo o livro dele, e ele fala que ele sempre treinou, ou para maratona, ou para triatlon, e a gente sabe que quando a gente treina para esses extremos, a gente não está sendo saudável com o nosso corpo,
né? Porque a gente está indo muito para os extremos, e eu vejo muita gente indo para esse lado. Ele propõe um decathlon da terceira idade, que seria você conseguir levantar uma quantidade de peso, conseguir fazer prancha por 30 segundos quando você tiver 90 anos. Então, para você conseguir fazer prancha por 30 minutos quando você tiver 90 anos, tem que começar fazendo prancha, sei lá, por 5 minutos agora. Então, ele faz esses treinos de força, mobilidade e flexibilidade para que na velhice ele consiga ser funcional. E eu acredito que o exercício ele deve entrar na nossa vida como eu vou fortalecer essa máquina, esse templo que é o nosso corpo e a nossa mente, para que a gente consiga ter uma longevidade aproveitando, sendo uma referência para os nossos filhos como uma pessoa que cuidou do corpo, que cuidou da mente. Então, eu acredito que é isso como a gente deve olhar a longevidade. E também ter cuidado com o esporte. Claro que é muito bom. Triatlo, maratona é muito bom. Mas é preciso saber que, com o passar do tempo, a gente precisa treinar para além disso. A gente precisa treinar para viver mais. Não só para essas provas. E quando estavas a dizer, não é? Mesmo agora fala-se muito da saúde mental, tu com os teus pacientes, como é que tu fazes esta transição que tu estavas a falar, não é? Porque a sociedade pede que tu sejas produtivo, não é? E se calhar, mesmo tu fizeste esta transição de viveres, não é? De coach, de gerir o teu tempo, sentiste esta necessidade. Tu, como é que tu trabalhas isso com os teus clientes? Bom, primeiramente, eu faço terapia semanalmente, porque eu preciso organizar as minhas ideias e ter essa autoanálise e autocrítica para que eu consiga entender que, às vezes, uma irritação ou alguma coisa que não está indo bem é algo que está lá dentro, que eu estou trazendo para a superfície. Então, esse autoconhecimento sobre mim é algo que eu reverbero para quem eu atendo, porque eu consigo identificar padrões. Eu não sou profissional que vai passar a analisar os pacientes. A minha análise ela é bioquímica, ela é dos suplementos, do exame de sangue, essa é a minha análise. Mas eu consigo entender até onde eu posso ir. Eu atendi uma pessoa que queria emagrecer. Ela me procurou porque eu faço tudo, eu como certo, eu estou fazendo tudo dentro do contexto dela e não consigo emagrecer. Mas eu percebi que, no caso ali, era além da força de vontade. Quando a pessoa ela está com o emocional abalado, quando ela já está entrando para uma depressão, parece que a pessoa veste um colete de chumbo e ela não consegue ir para trás nem para frente. E dentro das possibilidades dela, parece que ela está fazendo tudo, mas você vê de fora que não, ela está parada. E aí, nesse caso especificamente, eu falei, Ana, não posso te ajudar. Por quê? Porque você precisa de uma intervenção bioquímica, você precisa ir para um profissional, buscar ajuda, porque muito provavelmente você precisa colocar um equilíbrio aí nos seus neurotransmissores, geralmente a serotonina. Precisa tomar um medicamento, e não tem nada de mal com isso, né? A depressão ela é algo que vem como hipertensão, como qualquer outra coisa, a gente precisa medicar. E eu percebi que ela não tinha o que fazer, ela precisava medicar. E depois de 2, 3 meses, quando finalmente ela procurou uma ajuda, ela falou, não, realmente, eu estou muito melhor, eu precisava da medicação para sair daquela sensação de não ir para frente nem para trás. Então, eu consigo identificar e dizer, às vezes a pessoa que está na ilha não consegue ver a ilha, né? Então eu aviso, eu falo, olha, você precisa de tal profissional, de tal ajuda. Ou então eu avalio, você precisa de uma terapia para tratar esse trauma que vem muito à superfície quando você conta a sua história. Então, às vezes, é um trauma que tá puxando aquela pessoa de conseguir outras coisas. Então, eu em si não trabalho a saúde mental. O que eu faço na parte mental é entender onde aquela pessoa quer chegar e mostrar para ela o que ela pode fazer para chegar. Então, assim, às vezes a pessoa ela quer aprender a nadar, mas ela está fazendo aula de dança. É um exemplo tolo, mas às vezes a pessoa quer emagrecer, mas ela não sabe que ela precisa realmente colocar um esforço. E isso também a gente está muito mimado atualmente na nossa sociedade, no sentido de que a gente quer o resultado, mas a gente não quer fazer o esforço necessário para aquele resultado. E isso, o meu papel é mostrar.
você pode, você é totalmente capaz, você consegue, ou então, você precisa de ajuda, vamos por esse caminho, buscar um profissional. Quando você estiver estabilizado, a gente pensa na força de vontade, porque a força de vontade é algo muito maior que não depende só do querer ou não querer. Tem coisas maiores por trás. Porque eu acho que aqui a questão não é dos hábitos e da rotina. Às vezes é complicado, as pessoas querem as coisas, mas subir a montanha, não é? Aquele processo inteiro, não é? Que vai de cima, vai de baixo. As pessoas pedem motivação e depois acabam por voltar-se ao que fazem antigamente. Sim, o que acontece é um erro muito comum. Quando nós queremos mudar hábitos, o que nós pensamos primeiramente? Em motivação. A motivação, ela vem da emoção, tanto que se chama motivação. Só que emoção, nós não conseguimos muito controlar a nossa emoção. Nós conseguimos escolher nossos pensamentos, mas algumas emoções vêm e nós não conseguimos escolher. Então, basear a mudança de hábito somente em motivação não é um caminho de muito sucesso. A não ser que você module muito bem o seu ambiente, que vá te motivar e te trazer emoção para querer fazer. Então, ao invés de basear toda a mudança na motivação, seria interessante basear na disciplina. É o famoso tenho que fazer mesmo sem querer fazer, né? Às vezes eu escovo os dentes, eu não queria escovar os dentes, mas eu tenho que fazer. A mudança de hábito é a mesma coisa. Eu tenho que fazer mesmo sem estar inspirado, sem esperar vir à vontade. E quando uma pessoa que não faz atividade física, ela olha uma pessoa que faz, ela fala o quê? Ah, essa pessoa gosta. Ela gosta do que ela faz. E, na verdade, muitas vezes não. Eu conheço atletas de altíssimo rendimento que, às vezes, vão arrastando para o treino. E o melhor momento do treino é quando ele acaba, né, Miguel? Sim, não há nenhum comprimido ainda. Não, não. E pegando nesta parte, tu já treinaste, já fizeste triatlo, já estiveste aqui em Portugal, estás agora na América, não é? Vens do Brasil. Como é que é tudo estas mudanças que tu vais fazendo e a mentalidade que tu notas dos sítios? Eu sempre gostei de mudanças, mas eu nunca imaginei que minha vida fosse ter vários lugares assim como teve. Eu morei em Londres, morei no Brasil, obviamente, foi onde eu cresci, estudei. Morei em Londres, depois fui para Cascais, fiquei em Cascais por 2 anos apenas, 2 anos maravilhosos, sou apaixonada pelo seu país. E depois viemos para Pensilvânia, aqui nos Estados Unidos, e depois agora estamos em Illinois, perto de Chicago. Tudo isso porque o meu marido ele tem um plano de carreira que ele foi trilhando e agora vamos ficar aqui, pelo menos nos próximos 5 anos eu acredito que vamos ficar aqui. É difícil porque mudar de país te tira da sua zona de conforto, mudar de casa te tira da zona de conforto, mas quando mudas de país, muda totalmente o seu microambiente. Então, por exemplo, em Cascais eu tinha um microambiente muito que me favorecia muito fazer triatlo. Quando eu cheguei aqui na América, eu não conhecia as pessoas, era mais frio, eu não sabia onde andar de bicicleta, onde fazer as coisas. Eu acabei deixando o triatlo um pouco mais de lado. Tentei insistir por um tempo, mas o meu microambiente aqui não favoreceu. O que eu acredito é que você precisa ter uma mentalidade aberta para mudar de país, aceitar as diferenças, porque quando muda muito, você conhece o bom e o ruim de cada lugar. E a tendência é sempre comparar o ruim de onde estou com o bom de onde eu estava. E é injusto. Então, eu acredito que temos que nos abrir para a cultura, para as pessoas, se oferecer, convidar as pessoas para virem na sua casa, se oferecer para ir a grupos. Em Portugal, eu relutei muito quando eu cheguei em Portugal, porque de Londres para Portugal foi uma grande diferença cultural. E eu só comecei a florescer as minhas amizades em Portugal quando eu entrei para um grupo que corria, de mães que corria com o carrinho de bebê. E foi isso que fez com que eu ia lá na chuva, no sol, com o bebê no carrinho e corria com as mulheres. E elas eram todas americanas, falavam inglês, eu nem falava tão bem, mas ia.
isso fez com que eu saísse da zona de conforto e eu entrasse para um grupo. Eu acho que você procurar esses grupos onde você se sente bem é uma boa estratégia. E foi o que me fez florescer em Portugal. Depois eu conheci o grupo do triatlo em Portugal e comecei a fazer corridas, comecei a treinar e foi o que favoreceu a minha mudança de estilo, porque eu era apenas uma corredora, eu corria já há muitos anos, mas aí eu virei triatleta, que era algo que eu sempre queria, e Portugal me proporcionou isso pelo microambiente ali de Cascais, então foi maravilhoso. E tu, quando estiveste aqui, tu num curto intervalo, não é? Tu mudaste de país, foste mãe, fizeste esta transição, não é? Para coach. Eh, Há as pessoas que, no fundo, há muita gente agora que quer montar o próprio negócio, mas às vezes sente que está presa, não é? Entre o passado, o presente e o futuro. O que é que tu podes falar da tua experiência e qual é que é os teus conselhos? Porque tu já fizeste esse caminho, não é? E acredito que nem sempre foi assim muito otimista, não é? Sim, quem empreende sabe que o caminho ele é tortuoso, porque você consigo mesmo, ah, não tem com quem contar muito, né? O que eu vou construir, o que eu vou fazer? O que eu indico é que a pessoa, primeira coisa, não tente algo que seja totalmente diferente do que ela já é ou do que ela já faz. Então, por exemplo, eu sempre trabalhei na área da saúde. Se eu tentasse, não sei, finanças, empreender em finanças, eu não tinha know-how, eu não tinha experiência, eu não tinha conhecimento, a chance de fracasso é imensa. Então, eu acredito que quem quer empreender, primeiro, o que eu sou bom? O que as pessoas buscam em mim? Às vezes nem é o que você mais gosta, mas qual é a referência que os outros me veem? Qual é o olhar do outro sobre mim? E isso faz com que você entre numa área que já te pertence. Então, para mim, a área da saúde, eu já era farmacêutica, então suplementos era algo que foi natural. Então, eu me aprofundei mais, quis saber mais no assunto. Já fazia triatlon, então vou agora me especializar em entender suplementos para o triatleta. É algo que já tinha. Eu acho que é muito mais fácil empreender quando isso. Já pensei em desistir várias vezes. A rede social é algo que é difícil, porque tem muito a ver com validação, com agradar o público, com falar o que o público precisa. E na área de saúde, motivação e estilo de vida, não tem atalho. Só que quem fala atalhos acaba tendo mais audiência do que quem fala real, que é atividade física e alimentação. E eu me baseio muito pela ciência. E isso não é atrativo, porque a ciência não está aí para agradar e a mídia social está para agradar. Então, casar isso é difícil. Mas para quem é mãe e pensa em empreender, pense no que ela pode ser referência para as pessoas ao seu redor. No que eu sou boa? Eu sou boa a fazer bolos, eu sou boa a cozinhar. Faça algo já relacionado com a sua personalidade, não muito fora, porque aí a chance de dar certo é muito maior. É esse o meu conselho. Não sei se é válido. E nós às vezes olhamos para as redes sociais e vemos aqueles números elevados e se calhar é surreal, porque se calhar, não é, 20 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, para começar, não é, e mesmo a nível de audiência, não é, porque todos começamos do zero, é uma sala de aulas, é duas, é três, não é, e às vezes nós pensamos, tem que ser milhões, tem que ser isto, tem que viralizar, e não. E eu acho que se a pessoa for autêntica, vai sempre atraindo aquela energia e aquelas pessoas que procuram a mesma coisa e cria aquela autoridade. Sim, eu já fui a pessoa que ficava contando os seguidores e acompanhando quem seguiu, quem deixou de seguir, e se vira escravo disso. Me fazia muito mal. Agora eu entendo que não é o número de seguidores, mas o quanto você troca com a audiência, o quanto as pessoas gostam de falar com você. Eu respondo todas as mensagens do meu Instagram, que me mandam perguntas. Às vezes eu demoro, mas eu respondo. Por quê? Porque são pessoas que estão colocando ali uma ficha de confiança. E se você não dá a devolutiva, a pessoa vai procurar outro lugar, né? Na época da pandemia de vacinas, muitas pessoas me mandaram, Ana, eu preciso da sua opinião sobre
essa vacina, preciso da sua opinião sobre vacinar o meu filho. E eu pensava, que coisa louca, uma pessoa que não me conhece está colocando uma decisão de vacinar ou não o filho na minha mão. E aí eu percebi que não é sobre o número de seguidores, mas é o quanto você é real ali. E quando as pessoas percebem que você é real, autêntico, que você estuda, que você quer fazer algo diferenciado de qualidade, você atrai as pessoas certas. E as pessoas que estão ali só para buscar atalhos e resposta rápida para as coisas, elas são filtradas, digamos assim. Elas saem. E isso é bom, porque você conversa com as pessoas que realmente querem te ouvir. Então, o número de seguidores é algo que não importa. O que importa é o quanto você cria uma comunidade, porque social media, e tem um lado bom também, né? Ultimamente só falamos mal, porque o Instagram é isso, vicia, o TikTok, mas qual é o lado bom disso? Eu consigo, dentro da minha casa, levar informação sobre ciência, sobre suplementos, sobre qualidade de vida para mais pessoas que às vezes nem têm acesso a isso. Então, isso é muito maravilhoso e eu me apego a isso. E mesmo nós estamos a ter esta conversa graças às redes, não é? Tipo, à internet. Exatamente, exatamente. Eu conheci pessoas maravilhosas já só pela internet, depois acabei conhecendo ao vivo, e isso é muito louco, porque parece que eu já conhecia há anos e era só ali na convivência na rede social. E tu estavas a falar, e pegando aqui nesta parte, tu falaste das redes sociais e nós agora falamos muito da dopamina e destas coisas. Tu achas que nós viramos um bocado escravos aqui dos likes, do scroll, não é? Eu agora até meti no meu ecrã de lado para ver quanto tempo é que passo, para me policiar um bocadinho, porque comecei-me a assustar um bocado com o número. Sim. A dopamina, como falou, é o nosso neurotransmissor que não é do prazer, mas ele nos faz agir. Então, quando nós recebemos likes, a gente fica cheio de dopamina e a gente quer mais e mais e mais. E aí, o que a gente vira com esse tanto de estímulo durante o dia de e-mail, WhatsApp, mensagem, Facebook, Instagram? Nós viramos mimados dopaminérgicos, que é aquela pessoa que precisa do estímulo todo o tempo. Quem nunca se viu parado e de repente, do nada, pega o celular e abre o Instagram? Por que a gente faz isso? Porque a gente está já com a dopamina lá muito alta, o que faz? Faz com que mais receptores de dopamina sejam expressos e a gente tem uma necessidade maior disso. Então, hoje ninguém consegue mais prestar atenção numa reunião sem abrir uma rede social. Por quê? Porque precisa da dopamina ali constantemente. E isso é perigoso. Para a gente melhorar isso, precisa exatamente do que falou, que é a disciplina. Então, ok, eu gosto de usar a rede social, mas se eu usar o tempo todo, não, não tem como, você não vai ser produtivo no seu dia, você não vai fazer outras coisas que sejam boas para você. E o que acontece? Quanto mais dopamina a gente produz, é paradoxo, né? Então, assim, quanto mais dopamina, mais vontade de fazer as coisas eu vou ter. Não, porque acontece um efeito reverso. Se tem muita dopamina, você vai aumentar a quantidade de receptores dopaminérgicos e aí a sua necessidade para agir vai ser muito maior, então você precisa de estímulos muito maiores. É o que acontece com quem faz aposta, é muito relacionado ao vício. Apostas, quem é viciado em pornografia, precisa daquilo para agir, precisa daquilo para começar o dia. Porque você precisa de uma quantidade de dopamina para conseguir fazer outras coisas. Então, é algo que a gente precisa pensar com o córtex pré-frontal antes, que é disciplina. Porque aqui, que essa parte do cérebro que foi a última desenvolvida aí na nossa evolução, que manda no cérebro mais animal. Então, a gente precisa controlar com a nossa disciplina o quanto aquilo vai interferir na minha vida. Porque se a gente tiver estímulo dopaminérgico todo o tempo, a gente vai ficar só com a sensação de correr atrás do próprio rabo, não vai sair do lugar. Por isso é importante essa disciplina que falou. Ana, e pegando aqui, integrando um bocado o podcast para ti, que temas é que tu normalmente as pessoas não falam e que tu gostarias que as pessoas falassem mais, ou que há ali os pontos cegos
É uma boa pergunta, Miguel. Como eu sigo pessoas que falam muito sobre longevidade, nutrição, mudança de hábitos, eu até tenho a sensação que tudo está muito saturado. Mas na verdade não, é porque eu tenho esse microambiente que eu criei para mim mesma de pessoas que falam sobre isso. Mas o que eu acho mais fácil dizer o que eu gostaria de não ver nas redes sociais ou conteúdos que as pessoas seguem que eu não gostaria de ver. Primeiro, a banalização de medicamentos. Eu não sei, não vejo tanto em Portugal, mas no Brasil eu vejo muito uma tendência de toma um, né, um Rivotril, tome um não sei o que, meio que para hoje em dia todo mundo na base do Rivotril, da sertralina, Então, essa banalização eu não gosto. Eu acho que as pessoas não deveriam banalizar o uso de medicamentos. Isso é uma coisa. Outra coisa é essa forma doentia de dieta. Então, uma vez eu vi um vídeo de uma moça cheirando uma barra de chocolate e comendo uma salada, né? A primeira reação é engraçado, mas por trás disso é muito disfuncional isso. Não podemos normalizar esse tipo de coisa. Porque uma boa alimentação não é para ser algo que é doído, difícil, senão nunca será um hábito. O que eu gostaria de ver mais, então, né, respondendo essa pergunta, seria sobre mudança de hábitos. Seria sobre como construir hábitos consistentes, como ser o microambiente de alguém que está querendo mudar. Isso a rede social consegue fazer. Por exemplo, vivo numa casa que todos comem mal, todos fazem tudo errado, são sedentários e tal. Como eu posso usar a rede social para meu benefício? Vou seguir o Miguel, que de manhã acorda, corre 5 quilômetros, que tem uma dieta correta. Ao ver isso, eu vou normalizando o que é um hábito bom, apesar de ter ao meu redor hábitos disfuncionais. Você consegue escolher. Então, isso nós conseguimos escolher por quem seguimos. Então, eu sempre vejo pessoas relacionadas ao esporte, que comem bem, assim, se segue as pessoas na rede social que comem todo o tempo hambúrguer, fast food, fazem bolos, você vai sugestionar, nós somos muito sugestionáveis por conta da nossa mente altamente complexa. Então, ao ver um bolo, um brigadeiro, que os brasileiros gostam, de repente vai aparecer uma vontade aí, que nem estava no seu repertório, mas só por ver aquilo te sugestionou, porque modulou o microambiente. Então, eu gostaria de ver muito mais conteúdo sobre mudança de hábito, como ter bons hábitos, como ter disciplina para ter bons hábitos. E aí, no sentido da disciplina, a gente precisa de uma bioquímica organizada para ter disciplina. Não é só querer, Miguel. Não é só querer emagrecer que te faz emagrecer. Muitas vezes a pessoa está desnutrida, ela não tem nutrientes e ela para de comer, ela faz jejum. Ou pior, ela faz uma dieta que é só carne e ela está desnutrida. Ela só vai piorar tudo isso. E aí, querer força de vontade de quem está desnutrido, quem está desequilibrado, quem está com os neurotransmissores em desequilíbrio, é querer um milagre, não tem como. Então, é o que eu gostaria de ver mais na rede social. E pegando aqui, tu há quanto tempo é que começaste esta jornada de empreender e da saúde integrativa e de tornar coach? Senão as pessoas têm a ideia que foi do dia para a noite, não é? Não, de forma alguma. Eu comecei em 2017. Eu parei, de trabalhar para a indústria farmacêutica em 2016, quando eu tive meu filho. Então vai fazer 8 anos que eu parei. E aí eu decidi me reinventar no ano seguinte, porque eu estava no puerpério, tudo isso, e eu falei, não, preciso fazer algo agora para estudar longevidade. Isso foi em 2017. Então, nós estamos em 2023, já faz aí uns 6 anos que estou nessa jornada. E ainda me sinto no começo, para ser bem sincera, porque tenho tanta ideia, tanta coisa que eu gostaria de implementar, mas eu tive pandemia no meio, filho, outra filha, gestação, mudança de país, parece que é sempre uma vai, não vai, vai, não vai. E agora eu sei que
ainda tem muito para ser trilhado do que eu quero conquistar, ainda tem muito que eu quero falar, muito que eu quero contribuir. Eu tenho esse desejo de contribuição para a saúde das pessoas. E às vezes eu recebo uma mensagem só dizendo: poxa, Ana, só de ver a sua salada me deu vontade de fazer uma salada. Então, é justamente isso que eu quero. Eu quero modular o microambiente das pessoas para que elas sejam mais saudáveis, para que elas se sintam inspiradas a cuidar de si, porque só assim a gente consegue pensar em cuidar de alguém no futuro, né? Para quem é mãe. Então, eu faço musculação hoje não porque eu gosto, mas porque eu quero ser capaz de ser independente na minha velhice. Tomar meu próprio banho, viajar, pegar o avião, não precisar de uma cadeira de rodas. Isso eu quero para mim, meu objetivo de vida é esse. Então, o que eu semeio hoje para colher isso lá no futuro? Tu agora, foi muito engraçado, tu pegaste, não é? E no fundo, tu estás a falar dos gatilhos, não é? Nós podemos ver os gatilhos do hambúrguer ou os gatilhos, não é? De inspiração e mesmo agora falaste da visão que tu tens a longo prazo e é, no fundo, treinar o teu cérebro para não quereres tudo que seja imediato, não é? Tu estás a treinar para a tua velhice, não é? Numa visão que tu tens para ti, não é? O que é que Sim. tu queres trazer para a realidade? É pensar que o prazer imediato, ele, ele é uma escolha, mas que ele tem consequências. Tudo bem de vez em quando o prazer imediato, o problema é, como eu falei, o prazer imediato se tornar uma muleta emocional. Então, nós temos dois tipos de prazeres, né? Nós temos o prazer hedônico, que é esse prazer imediato, que é vou me acabar de comer pizza e chocolate. É um prazer hedônico. Quando consegue substituir o prazer hedônico pelo prazer eudaimônico, que é o prazer a longo prazo, então ter um porquê de escolher vegetais, saladas e frutas. Não é o prazer imediato. Ninguém come um brócolis, ai que delícia. Às vezes sim, né? Se acostuma, se habitua, ok. Mas se comparar um brócolis com Doritos ultraprocessado, crunch, salgadinho, é difícil. Então, esse prazer eudaimônico faz com que você consiga entender o porquê daquela escolha e que aquela escolha tem uma consequência, e essa consequência te traz o prazer. Então, hoje, eu fui ao Brasil recentemente, comi tudo que não devia. Quando voltei, eu precisava comer bem, voltar para os meus sucos de vegetais, minhas saladas, minha comida, porque eu sinto prazer nisso, sabendo que é uma escolha que vai me fazer bem, vai fazer meu intestino funcionar. Isso além da imagem, viu, Miguel? Porque quando a gente fica muito atrelado só a engordei e emagreci, isso não faz com que a gente mude, porque isso pode variar muito, ainda mais para a mulher que tem um ciclo de 28 dias que ela não está igual cada dia do mês. Mas é você perceber, meu intestino funciona, meu humor funciona melhor, eu fico mais calma quando eu como melhor. Então, esses benefícios além da balança podem contribuir para você ter um porquê forte. Então, eu tenho um porquê forte. Eu quero viver saudável e longeva. Então, por isso, todos os dias são as minhas escolhas, que não tem prazer imediato, é a longo prazo, mas eu sinto prazer em escolher. Então, é mudar isso. Eu vou fazer aquele gancho de tu falaste do teu porquê e eu vou-te perguntar, tu tens o teu propósito muito bem definido, porque eu acho que quem tem um propósito e tem clareza é muito mais fácil seguir aquilo, o caminho, do que a dúvida nos tirar do foco. Com certeza. Quem tem um porquê forte não questiona, né? Tem um exemplo, uma vez eu fui jantar na casa de uma americana e ela casada com um francês e ia ser noite da pizza. E o marido dela chegou com um prato de salada de quinoa, sentou na mesa e ignorou a pizza, ignorou o vinho, ignorou tudo que tinha lá e eu assim, nossa, né? E comecei a perguntar, eu falei, mas e aí ele? Eu tive câncer de próstata e depois do câncer eu comecei a ler a respeito e vi que uma dieta vegetariana sem farinha me faria bem e eu mudei desde então e é isso. Esse é meu jantar, vamos jantar juntos com a... Eu acho que não precisa a gente ir a esse extremo, mas o que eu vi ali, ele tinha um porquê muito forte.
que ele não se justificava para ninguém, ele simplesmente sentava e comia a comida que ele queria comer, e vocês podem comer, porque não precisa também ficar pregando. A pior coisa é aquela pessoa que é saudável, quer pregar a saúde a todo custo, enfiar a goela abaixo nas pessoas. Não. Quando tem um porquê forte, aquilo é para si. E isso que importa. Quando você tem um porquê forte, não, as desculpas não interferem. Então, se alguém falar, mas hoje é sexta-feira, mas você trabalhou tanto, não interfere. Agora, quando seu porquê não é forte, tudo vai interferir. A primeira objeção, mas não tem aqui, não tem salada lavada. Ai, meu Deus, então não vai dar para comer salada. Quem quer faz, quem tem um porquê forte vai, faz. É isso. E tu teres sido mãe, o que é que mudou e o que é que os teus filhos trouxeram para a tua vida? Mudou tudo, tudo, absolutamente tudo. Mudou o ponto de referência da minha vida. Antes eu era uma vida totalmente centrada em mim, nas minhas vontades, nos meus desejos, no que eu queria fazer. E quando vem os filhos, percebemos que agora é olhar a vida através dos olhos deles. E isso é um presente da vida, Miguel. Poder olhar a vida através dos olhos de uma criança e acompanhar esse ser humano crescendo e amadurecendo. E as referências que você traz, ele reproduz. É muito incrível. Então, maternidade, paternidade muda absolutamente tudo na vida de uma pessoa. Se redimensiona problema, às vezes problemas que eram tão pequenos para mim na época eram tão grandes, hoje com a maternidade eu falar isso nem é um problema. É totalmente diferente. Então, eu acredito que a maternidade ela vem para nos fazer melhores, porque nós temos que enxergar a vida através dos olhos dos nossos filhos e sermos exemplos também. Então, mudou tudo, absolutamente tudo. Sou mãe de 2 e sou fã deles. E no fundo tu tens que liderar por exemplo, porque se não deres o exemplo, não é? Não vale a pena tu falares, porque eles vão te apontar o dedo e vão dizer, a mãe não fez o que disse. Exatamente, porque falar não tem muito impacto, mas a criança observar que faz tem muito impacto. Então, por exemplo, meu filho hoje tem 7 anos e eu corria com ele no carrinho de bebê. Eu achava que ele nem fosse lembrar, mas recentemente fomos no Dia das Mães na escola e estava lá. O que sua mãe gosta de fazer? Minha mãe gosta de correr. E eu fiquei tão feliz, orgulhosa com aquilo, sabe? Porque as outras mães gostam de assistir TV, gostam de fazer outras coisas, e ele escolheu correr, que é realmente uma coisa que eu sou apaixonada. E eu falei, nossa, que gostoso isso, que gostoso poder passar um exemplo realmente autêntico do que eu sou. Isso é legal. Espero que interfira positivamente para ele gostar de esporte, e eu vejo que ele gosta. E no fundo tu descobriste que ainda tinhas mais energia dentro. Eu acho que nós temos filhos, descobrimos que às vezes nós achamos que estamos cansados, não é? É no fundo a mentalidade. E tu tens o impossível, deixa de ser impossível, porque tens ali uma fonte de energia, não é? Infinita. Sim, não podemos romantizar, né, Miguel? É difícil, são noites mal dormidas, é uma responsabilidade grande, então eu super entendo quem não quer ter filhos e super ok. Mas o que acontece? Existe um compartimento dentro de nós que ele só é aberto quando se tem filhos. E nesse compartimento tem energia. Então você tira energia não se sabe de onde, que se não tivesse filho, esse compartimento não ia ser aberto e nunca saberia. Então, quando você tem filhos, você cria essa energia. Porque se tem um porquê. Porque esse porquê é claro quando você tem filhos. E aí você começa a agir de acordo e não tem desculpa. Precisa ser feito, precisa estar lá, precisa brincar às 6 da manhã no domingo. E é isso. E tu atualmente que desafios e ambições tu tens? Quais desafios do quê, Miguel? Não entendi. Tu que desafios e ambições tu tens neste momento? Ok. Um, o desafio é ampliar, escalonar o meu negócio para mais pessoas, trazer um conteúdo mais consistente nas redes sociais para que as pessoas entendam realmente o que eu faço. Às vezes é um pouco confuso, porque até hoje eu fui fazendo o que me dava na telha. Então, eu queria falar sobre receita, falava. Queria falar sobre o livro, falava. E eu acredito que talvez eu preciso trazer mais consistência e falar mais sobre as áreas que eu estudo. Então, são suplementos, longevidade,
atletas, como a alimentação pode impactar para os atletas, para as pessoas que não são atletas, para mães, para energia. Eu acredito que é tudo muito voltar o meu Instagram para essa linguagem mais consistente. Eu tenho os grupos de desafio de alimentação, quero agora lançar um em setembro, que basicamente é para que a gente aprenda a reeducação alimentar num contexto de desafio, que aí o que acontece? A gente modula o microambiente da pessoa. Por quê? Porque a pessoa é inserida num grupo que vai dizer ali, bom dia, já posta a foto do café da manhã saudável, já fiz isso, já caminhei, e a pessoa vai se sentir naquele... Porque somos seres sociais, então ela já vai sentir com parceiros, né? Com pessoas que estão no mesmo propósito. E isso é muito importante para a mudança de hábito, quando você tem pessoas com quem contar. Então, esses grupos de desafio que eu venho fazendo já há vários anos, me ensinou que é muito importante, não pelo conteúdo só do que eu falo, mas pelas pessoas que entram e que umas puxam as outras. Porque todo mundo quer ser inspiração, Miguel. Todo mundo quer. Então, às vezes, a pessoa não é saudável, nunca fez nada, mas ela fez ali um prato bonito de salada, ela quer compartilhar para inspirar outras pessoas. E isso é muito mágico. Então, o poder de um grupo com um propósito, com um porquê muito forte, é muito legal. Então, eu tenho esses grupos de desafio e eu quero continuar atendendo os meus pacientes, meus clientes, com a análise dos exames de sangue, os planos de suplementação. É basicamente isso. E continuar seguindo aqui, girando os pratos da maternidade. E tu, com que idade é que tu achas que podemos colocar os hábitos? Achas que na adolescência já dá para fazer isso? Olha, a adolescência é um período bem complicado, porque existem hormônios ali que estão trabalhando e o córtex pré-frontal não está totalmente formado, né? O cérebro ele só se forma completamente até os 21 anos. Então, antes disso, a gente tem a sensação, primeiro, adolescente tem a sensação que é o centro do universo, que pode tudo, que sabe tudo, que ninguém sabe nada. Então, eu acredito que, assim, bons hábitos, eles vão ser construídos até os 18 anos, mas, assim, se o adolescente não tem bons hábitos, impor aos 18 anos é um erro, a não ser que parta de dentro para fora, do adolescente. Então, pai, mãe, quero fazer atividade física, quero melhorar a alimentação. Aí sim. Mas se for imposto na idade da adolescência, não. Eu acredito que a partir dos 21 anos a gente tem mais esse juízo da necessidade da disciplina e do prazer a longo prazo. Então, é a minha opinião. E no fundo, se calhar com essa idade já há ali a pressão, não é dos pares, não é dos amigos e de querer, não é porque se calhar eles olham para as redes sociais como nós e acabamos por ver que o que nós achávamos que era bom não é assim tão bom como nós achávamos. Exatamente, exatamente. É uma época de muita contrariedade, então é até um choque para os pais, porque quando se torna um adolescente, ele quer antagonizar algumas coisas que os pais diziam, e é normal isso para a idade. Então, eu acredito que se até os 10 anos, a referência da criança é os pais sempre. Depois dos 10 anos, a criança começa a buscar outras referências, amigos, né, redes sociais, atores, enfim, heróis. Então, se até os 10 anos conseguiu passar coisas boas, aquilo ficou, são os valores, isso vai ficar. Dos 10 anos aos 18 anos, é mais pelo exemplo, é mais pela conversa, pela troca, por se interessar, por perguntar o que você gosta de fazer. Ah, gosto de jogar basquete. Então vai jogar basquete. Não é porque eu gosto de correr que eu tenho que impor que o meu filho vai correr. Então, é entender que é um ser diferente, com vontades, com expectativas, que não são as minhas expectativas que vão ser feitas ali. Então, eu acredito que é saber entender isso. Houve um podcast que eu vi que no fundo os pais estão ali. Eu acho que é para expor aos filhos, não é? Ao que existe, não é? E depois os filhos, não é? Seguirem o caminho deles, não é? Como um barquinho. Exatamente. É como se o filho fosse um rio e o pai e a mãe ficam ali na margem, às vezes colocando uma pedrinha a mais, outra, mas nunca mudando o curso do rio. Isso é dele, do filho, né? Então, na adolescência, acho que a gente vê mais isso. É difícil, eu ainda não sou mãe de adolescente, eu tenho medo dessa fase,
mas eu espero poder ser vista como uma referência. E eu acho que ser uma referência não vem da noite para o dia, é algo que se trilhou e se conquistou ao longo da vida, né? Da infância e da pré-adolescência. E para ti, que hábitos e rotinas são essenciais para ti? Atividade física, essencial, não importa qual, mexer o corpo é importante. Depois dos 35 anos, exercício de força e resistência, para que você ultrapasse o limiar da perda muscular. Depois dos 35 anos já vamos perdendo músculo, então se fizer exercício leve, vai conseguir manter, precisa se exercitar levantando carga ou fazendo um exercício de resistência mais forte para poder ganhar musculatura, porque é isso que vai fazer com que o seu metabolismo ele não caia, né? O que acontece? Muita gente é magra na adolescência, fala, eu sempre fui magra, agora engordei do nada. Por quê? Porque foi perdendo músculo, e conforme vai perdendo músculo, vamos perdendo também o nosso metabolismo, digamos assim. E aí a necessidade calórica vai diminuindo, porque vai aumentando massa gorda. E a pessoa não diminuiu a quantidade que ela come. E o que acontece? Vai se depositando mais gordura e mais gordura. Então, a atividade física é um hábito, assim, fundamental, né? E ele é um hábito que ele reverbera nos demais, porque quem faz atividade física geralmente se cuida mais. Outro hábito é o sono. O sono, quem não dorme, não é saudável, não adianta. Priorizar o sono. E depois que somos mãe, a gente sabe o quanto isso é importante. O sono, ele interfere em tudo. Não consegue fazer dieta quem não dorme bem. Não consegue se concentrar quem não dorme bem. Não consegue ter memória quem dorme bem, quem não dorme bem. Então, é priorizar dormir, descansar. Isso é um hábito que é fundamental. Quem dorme menos envelhece mais, né? E o terceiro hábito é comer minimamente o que vem da terra. Minimamente não, a maioria, né, da sua alimentação precisa ter folhas, vegetais, frutas, ovos de qualidade, carne, frango, tudo que tenha nutrientes, porque se não fornecemos nutrientes para a nossa máquina, são células aqui precisando de nutrientes o tempo todo. Se nós não fornecemos esses nutrientes, a máquina começa a ficar disfuncional. E aí você vai caminhando para possíveis doenças que não são assim da noite para o dia, mas são construídas em 5, 10 anos. Então é importante a gente ter esses três hábitos: alimentação, sono e atividade física. E, se possível, conexões sociais. Então, ter amigos, ter pessoas para dar risada, ter momentos, sabe, de alegria, seja com a família, seja com os filhos, usufruir o momento, né, o presente, estar presente. Então, acho que vamos colocar esse hábito também. 4. E aqui perguntando-te, que rotinas é que tu tens? Tu estás sempre a aprender, de que maneiras é que tu fazes isso? Bom, para mim o sono é algo muito importante, então eu tenho um relógio que dá o tracking do meu sono. Sim, eu durmo de relógio, eu sei que é esquisito, mas é algo que eu gosto de acordar e saber quantos ciclos de sono eu tive, quanto tempo de sono profundo, quanto tempo de sono REM, eu gosto disso. Então eu gosto de mensurar. E percebo, por exemplo, que quando eu tomo uma taça de vinho, o meu sono já não é tão reparador, por mais que eu acorde descansado. Então, esse hábito do sono, eu gosto de ter aqui o tracking no relógio para entender. Atividade física é algo que me faz bem mentalmente, então se eu não faço, eu fico mais irritada, eu fico mais ansiosa. Então, quando eu consigo fazer atividade física, eu tenho essa sensação de bem-estar, sei que preciso, então eu coloco na minha rotina, seja o que for. Às vezes eu não consigo parar e fazer atividade física, mas eu estou brincando com a minha filha, eu estou fazendo agachamento, estou fazendo flexão, estou fazendo prancha, brincando com ela no chão, porque justamente eu preciso usar os meus músculos, porque o que não é usado no corpo vai embora. Então, precisamos usar. Beber água é algo que eu não sou tão boa quanto deveria ser. Tento sempre manter uma garrafinha junto comigo e tomando água ao longo do dia, é algo importante. E na alimentação, eu tento sempre começar a minha refeição com salada e vegetais, não importa o que eu coma depois. Salada e vegetais primeiro.
fazer um prato ali. Tem o quê? Tenho isso na geladeira, aquilo, vou juntando, junto umas folhas e tal, uma boa quantidade de folhas vegetais e às vezes frutas misturado para depois eu ter a refeição, que pode ser até um pedaço de pizza depois, mas se eu coloquei micronutrientes ali, ótimo. Se eu não consigo comer a salada, pode ser sopa, que é um costume ótimo que os portugueses têm, sopa de vegetais, ou suco de vegetais, que é algo que às vezes eu gosto de fazer também. E que mensagem final gostavas de deixar, Ana, às pessoas? Para que as pessoas cuidem do seu templo, que é o seu corpo, porque é ele que vai nos levar a fazer tudo o que queremos. A gente cuida muito da mente, né? Faz curso, penso nisso, penso naquilo, trabalho muito, é muito trabalho mental. Hoje em dia, as pessoas trabalham basicamente usando o cérebro apenas. Mas cérebro e corpo, eles são uma unidade, um necessita do outro. Tanto que pessoas que são mais ativas fisicamente têm menos índice de demência e Alzheimer na velhice. Por quê? Porque o corpo, ele auxilia na saúde do cérebro, porque o cérebro também tem célula, também faz parte do corpo. Então, é olhar para o corpo não só pensando em colocar um biquíni, em fazer uma prova de 5 quilômetros, 10, uma maratona, mas olhar para o corpo como é ele que vai fazer com que eu dance no casamento dos meus filhos, que eu consiga levantar o meu neto no colo, que eu consiga estar presente na formatura do meu filho, que eu consiga, não sei, fazer uma faculdade aos 60 anos, que seja, não precisa estar só relacionada a filhos, pode estar relacionada a objetivos pessoais. Pode ser com 90 anos, por que não fazer uma corrida de 5 quilômetros? Maratona eu já acho arriscado, mas por que não? Se você se propõe a fazer e vai semeando hoje, vai colher. Então é importante estar coerente com seus valores futuros. Para mim, o valor longevidade é muito importante. Então, identifique seus valores e sincronize as suas ações do hoje para o que é importante para você no futuro. E é basicamente isso. Queria te agradecer, Ana, e espero que nós cheguemos aos 100 e pronto, vamos Esse é o trabalhar para isso. plano. Esse é o Vamos, plano. Conte comigo, Miguel. Quero também chegar aos 100 anos e quem quiser chegar aos 100 anos, se cuida. Basicamente, fazer o básico. Não tem truque, é rever os seus hábitos. A gente sabe o que faz de errado. É cuidar aqui da mente para poder fazer o que é preciso ser feito para colher os frutos do que queremos no futuro. eu vou continuar atento ao teu Instagram e ao teu conteúdo que me faz pensar e parar e corrigir essas coisas. Obrigado, Ana. Ótimo, ótimo, Miguel. Mas tá indo bem, é atleta. Eu sei que os atletas, eles é, são já muito avançados nesse quesito de disciplina, treinam muito, se entregam muito, só precisa prestar um pouco mais atenção com relação à alimentação. Pois é. Obrigado, Ana. Eu que agradeço, Miguel, foi um prazer estar aqui com você. Continuação, obrigado. Até mais.